Estamos hoje no 32º dia da exposição bíblica Filipenses, a Carta da Alegria. O tema de hoje é: encha o meu cálice de alegria até transbordar. Um forte apelo à unidade. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 2. É o texto. Abra a sua Bíblia. Diz assim o texto da palavra de Deus: completai o meu gozo, ou a minha alegria, para que sintais ou pensais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Obrigado, ocupe o seu assento. Considerando que os filipenses experimentaram o conforto, encorajamento proveniente de Cristo, o terno consolo mútuo do amor de Deus, a comunhão e parceria unificadora do Espírito Santo e o profundo sentimento de ternura e compaixões divinas, eles devem usar tudo isso para completar a alegria de Paulo, mantendo a unanimidade. A unidade da igreja representa a resposta prática e lógica diante das verdades espirituais já vivenciadas por eles. Se eles experimentaram o conforto, o encorajamento, a consolação, se eles experimentaram a comunhão do Espírito, se eles experimentaram os afetos ternos, se eles experimentaram as compaixões de Deus, se eles experimentaram tudo isso, é lógico que eles venham colocar em prática a unidade da igreja, tá certo? O primeiro ponto diz aí: completai o meu gozo, ou uma tradução aqui boa também ficaria: completai a minha alegria, para que sintais o mesmo. Esta palavra completai é pleró no grego, e significa, olha só, preencher até o máximo, tornar pleno, completar, levar alguém à plenitude. Este verbo no imperativo, auristo no caso do grego, indica um pedido urgente para que eles preencham até o máximo a alegria de Paulo, levando ele a essa plenitude de alegria. O apóstolo agradecia e orava a respeito dos filipenses com alegria, conforme nós vemos em Filipenses 1:4. O apóstolo também, ele declara que se regozijava, ou seja, um transbordar da alegria, pelo avanço do evangelho e ainda pela glorificação do nome de Jesus, quer seja ele vivendo, quer seja ele morrendo. Ele diz: em tudo Cristo vai ser glorificado. Filipenses 1:18, ele declara isso. Então veja, ele já tinha alegria, ele já desfrutava de uma comunhão tremenda, alegre com esta igreja, ele já tinha alegria desses irmãos, porque eles cooperavam com Paulo no evangelho. Paulo, mesmo diante das circunstâncias que estava vivendo, ele tinha a alegria da salvação, estava alegre porque o evangelho estava avançando, e que apesar da circunstância, o nome de Jesus está sendo glorificado, o evangelho está sendo pregado. Só que agora ele os exorta a levarem essa alegria à sua plena realização através da unidade do amor. Percebam que Paulo está dizendo: já estou vivendo, só que eu preciso que esta alegria seja plena, eu preciso que esta alegria seja completa. Ele está dizendo: está faltando algo para que eu viva essa plenitude de alegria. E agora ele está dizendo: vocês vão ser o canal para que a minha plena alegria se complete, para que eu viva essa plenitude de alegria, através desse posicionamento de vocês, ou seja, através da unidade da igreja. A minha alegria vai ser plena. Meu Deus! Percebam a espiritualidade e o coração pastoral do apóstolo. A plenitude da alegria dele está profundamente ligada ao bem-estar espiritual dos irmãos, da igreja,
até porque ele tinha um vínculo muito forte com eles, porque Paulo foi o instrumento humano que Deus usou para abrir essa igreja. Então eles eram os convertidos ao Senhor por meio de Paulo, tá certo? Então veja só, esta plenitude de alegria que esse servo de Deus quer viver, está profundamente ligado ao bem-estar espiritual da igreja. Então, isso aqui é uma alegria, um nível de alegria muito elevado, porque geralmente as pessoas estão vinculando a sua alegria às circunstâncias favoráveis dessa vida aqui na terra. Mas você perceba que este homem está vivendo, humanamente falando, uma situação totalmente adversa. E olha só onde está a expectativa de vida dele, no Senhor, na obra de Deus, na igreja. E olha onde ele está direcionando sua satisfação, o seu prazer, no bem-estar espiritual. Agora perceba só que coisa tremenda. Pessoas que carregam o viver de Cristo, a própria vida de Cristo, enchem o cálice de alegria de outras pessoas até transbordar. Paulo está dizendo: vocês vão ser instrumentos, ou seja, a unidade de vocês vai fazer com que eu viva essa plenitude de alegria. Então logo, olha que coisa tremenda, você que é um carregador da presença de Deus, você carrega o viver de Cristo, não é você que vive, é Cristo que vive em você. Você pode ser um instrumento para completar a alegria na vida de pessoas, que pessoas vão viver a plenitude da alegria na presença de Deus. Vamos ver isso, eu vou dar um exemplo. Abre um pouquinho mais o som para mim, querido. Lucas 1, 41 e 44. Perceba só isso. Você sabe que Maria está agora carregando Jesus no ventre. E Isabel também estava grávida de João Batista. E aí Maria foi visitar Isabel. Olha o que aconteceu. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, Maria carregava quem no ventre? Jesus. Quando Isabel ouviu a saudação, a palavra de alguém que carrega Jesus na vida, olha o que aconteceu com ela, com o bebê dela, o João Batista estava no ventre com ela. Olha o que aconteceu. A criancinha saltou no seu ventre. E saltou do quê? Saltou de alegria, eu já vou te mostrar. João Batista salta, veja, ele não se alegrou, ele saltou de alegria. Ele viveu uma alegria exuberante, um júbilo poderoso, ainda no seu estado fetal, perceba. E ainda Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha o que você pode, o instrumento de Deus que você pode ser quando você carrega a presença de Jesus na sua vida. Veja o 44, meu bem. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Agora imagina, que presença é essa que Maria carrega, que só de ela dar uma saudação a pessoa já salta de alegria, cheia do Espírito Santo. Agora vamos analisar aqui, a vida de Cristo que Maria carregava resultou em alegria exuberante, porque essa palavra aí, alegria, no caso aí, saltar de alegria, esta palavra significa, é uma alegria transbordante, é uma alegria cheia de vigor, é uma alegria cheia de entusiasmo, ou seja, é uma alegria cheia da presença de Deus. Então veja só que João Batista foi tomado de uma alegria divina, de uma alegria celestial que ele não aguentou. Ele saltou, ele se agitou no ventre da mãe dele, tá certo? E agora o texto diz que Isabel, a mãe dele, foi cheia. A palavra cheia aqui é pletho, que significa ser encharcada, ser totalmente mergulhada. Então Isabel não foi simplesmente cheia, ela foi encharcada do Espírito Santo, ela foi mergulhada na presença do Espírito Santo.
Você como cristão, carregador, e eu também, é claro, como nós como carregadores da presença de Deus, irmão, o que é que as pessoas sentem quando a gente fala? O que é que as pessoas, qual que é o resultado que nós levamos quando a gente fala, quando a gente gesticula, quando a gente se manifesta? Maria, ela carregava a presença de Jesus. Então toda pessoa que carrega a presença de Jesus tem que resultar na vida de outras pessoas alegria exuberante. Pastor, onde eu chego eu levo trevas, eu levo... Cuidado com o que você está carregando. Agora eu vou aplicar essa palavra para o contexto da nossa vida. Se dentro da sua casa o seu marido não suporta viver lá dentro, cuidado com o que você está carregando. Se dentro da sua casa sua mulher, marido, quando você chega ela fala, ai ele lá, cuidado com o que você está carregando. Filhos, se os teus pais... A você chegar, entra em desespero, fala, meu Deus, eu não aguento mais. Veja o que você está carregando. Pais, se os teus filhos não te suportam de tão tribulado, cuidado com o que você está carregando. Pessoas, eita, eu estou sentindo graça. Pessoas que carregam a presença de Cristo, vai trazer um resultado na vida das pessoas. Plenitude de alegria, plenitude de felicidade. Amém, glória a Deus. Agora ele diz, completai a minha alegria, meu gozo é a minha alegria. É hará no grego a palavra alegria aí. Essa palavra significa estado de viva satisfação, de vivo contentamento, sentimento de prazer, alegria. Por isso que eu digo que poderia ser muito bem traduzido por alegria. A saúde espiritual de um crente, de uma igreja, proporciona uma experiência de alegria descomunal. O que é descomunal? Fora do comum. Eu vou repetir isso aqui, gente. A saúde espiritual de um crente, de uma igreja que vive em unidade, porque se ela vive em unidade é porque ela cresceu espiritualmente, porque ela tem maturidade. Então isso denota o quê? Saúde espiritual. Então, esta igreja que desfruta dessa saúde espiritual, ela proporciona uma experiência de alegria fora do normal, ou seja, ela é extraordinária, ela é descomunal, tá certo? E eu mostro na Bíblia, segundo João, segunda epístola de João, capítulo 1, verso 4. Perceba isso aqui. Segunda epístola é capítulo 1, verso 4, meu bem. Isso. Olha só. Muito me alegro. Esse muito me alegro aqui, no original não pega perfeitamente, eu vou dar o significado da palavra. É algo que excede, né? Muito me alegro por achar que alguns dentre os seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. O Pai aqui é o nosso Pai eterno, Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, olha o que João está dizendo para os irmãos da igreja. Está dizendo, olha, muito me alegro. Qual é o motivo da alegria de João? E esta alegria, deixa eu dar o significado aqui. A palavra muito me alegro aí significa o quê? É a palavra liam no grego, que significa excedentemente, medida excessivamente além dos limites. Ou seja, ele está dizendo, eu estou vivendo uma alegria fora do comum, fora do normal. É uma alegria que ultrapassa as questões humanas aqui da terra. É uma alegria que comprar um objeto, é uma alegria com uma formação, um desejo pessoal, um sonho realizado, não alcança. É uma alegria extraordinária, é uma alegria sobrenatural. Ah, se todos nós pudéssemos encontrar essa alegria. Agora escute isso aqui. Andar na verdade é ter a nossa conduta, ou seja, o nosso modo de viver, de acordo com a palavra de Deus, viver conforme os ensinamentos do Senhor, vida e obra de Jesus. Isto é, andar como Cristo andou, imitando a Ele em tudo que Ele é e tudo que Ele fez, tá certo? Então, viver de acordo com o mandamento do Pai. Como que eu vou obedecer os mandamentos do Pai? Andando como Cristo
andou. Jesus foi o único que conseguiu obedecer todos os mandamentos. Na verdade, o único que pôde obedecer todos os mandamentos. Porque ninguém consegue, só Jesus pode. Mas agora, como eu ando na fé no Filho de Deus, Ele me dá graça para andar como Ele andou. Então agora, perceba só, eu passo a seguir o exemplo de Cristo, que é o Filho amado. Jesus é o Filho amado do Pai, tá certo? E agora, como que eu ando na verdade? Ou seja, esta é a vontade do Pai. Qual que é o mandamento do Pai? Viva como meu filho viveu. Ande como meu filho andou. Ame como meu filho amou. Sirva como meu filho serviu. Abençoa como meu filho abençoou. Ok? Obedeça como meu filho obedeceu. Essa é a questão. Agora, andar na verdade, ou seja, é você ter a própria vida de Cristo sendo vivida e vivida em você. Você agora manifestando a vida de Cristo que está na sua vida, tá certo? Agora, olha que coisa tremenda. Então, viver de acordo com o mandamento do Pai, seguindo o exemplo do Filho amado, nosso Senhor Jesus, é tanto viver como proporcionar uma alegria que excede. É uma medida celestial que vai além dos limites. Por quê? É uma alegria que jorra para a eternidade. Oh, meus amados irmãos, tem tanta gente buscando alegria de forma equivocada. Você tem que pontuar algo no seu coração, nunca mais se esqueça disso. As coisas terrenas não são o alvo da nossa vida. As coisas terrenas são apenas consequências da graça e da bondade de Deus sobre nós. Mas verdadeiramente, veja só aqui o que João está dizendo. O apóstolo João está dizendo: eu estou vivendo uma alegria que ultrapassa. E por que eu estou vivendo essa alegria? Porque os meus filhos na fé estão andando na verdade, estão vivendo de acordo como Cristo vive. Esta é a alegria aqui pastoral de João, como em concordância com a de Paulo, em relação às ovelhas do rebanho, em relação ao povo de Deus. Mas fala a verdade, será que existe uma alegria tão profunda quanto essa, de que você vê algum dos teus familiares andando na verdade? Você olha para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa, enfim, para os teus familiares, você olha para ele e você identifica Cristo na vida deles. Será que você consegue ter uma alegria maior do que essa? Isso é algo violento, isso é algo poderoso, isso é algo transformador. Então é isso que Paulo está dizendo, ó, completem a minha alegria. E como? Vivendo em unidade. Agora veja só, ele diz aí, voltando ao versículo, então completai o meu gozo, a minha alegria, para que, esse para que aqui, minha gente, é rina no grego, que significa a fim de que. Esta conjunção indica resultado. Então, a unidade da igreja resultaria em plenitude de alegria. Essa unidade que resulta em alegria exuberante é uma realidade espiritual sempre presente na vida da igreja. Quando a igreja, ela nasceu no Calvário, tá certo? Mas ela foi verdadeiramente ali, a certidão de nascimento saiu quando? Lá no Pentecoste. A igreja nasce no Calvário, lá foi o parto. Mas quando que a igreja foi ali então? A igreja em Atos 2 ali foi dado certidão de nascimento, para vocês entenderem. Atos 2. Agora, como que é a vida da igreja? Qual que era a vivência da igreja nos seus primórdios? Então, sempre foi assim a vida da igreja. Veja só, Atos 2:46. E esse aqui, e diariamente, perseverando, unânimes. Então, esse era o viver da igreja. Eles eram unânimes de propósito. Eles viviam em unidade de propósito. Qual que é a unidade de propósito? Pregar o evangelho, glorificar a Deus, conforme nós vamos ver aqui. Então, e perseverando, unânimes, todos os dias na onde? No templo. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Veja, a unidade que eles viviam resultava no quê? Em
alegria. E essa alegria, por isso que eu gosto de ler realmente e estudar no original, porque a palavra alegria aí é diferente, não é rara, como Paulo usa, é uma palavra mais forte, e eu já vou explicar para vocês. Então perceba, a unidade perseverante da igreja faz com que agora esta igreja, esta unidade perseverante, que é empregar, ou seja, empregar o evangelho, né? Essa unidade em pregar o evangelho, em glorificar a Cristo. Qual que era a unidade perseverante que eles viviam? Ganhando almas, congregando, amando o estudo da palavra, orando, sendo generosos em ajudar os necessitados. Qual que era a unidade de propósito? Em adorar a Deus. Veja, todos adoravam a Deus, não tinha outros deuses. Isso é unidade de propósito. Eu só estou resumindo o que está escrito no capítulo 2, tá certo? Eles perseveravam no estudo da palavra. Então não era um e outro, todos perseveravam no estudo da palavra, nas doutrinas dos apóstolos. O texto diz, todos perseveravam em orar. Então isso se chama unidade de propósito. Não é uniformidade. O que é uniformidade? Todo mundo igual, não existe isso. Você e eu temos gosto diferente, tá certo? Você gosta de macarronada, o outro gosta de lasanha. Só estou falando que não é uniformidade, ou seja, todo mundo come macarrão e gosta de macarrão. Isso não é assim. É unidade de propósito. Ou seja, existe algo que nos une. Esse propósito central de engrandecer a Cristo. Então, nós somos unidos em quê? Todos pregamos o Evangelho. Todos nós oramos ao Deus verdadeiro. Todos nós perseveramos em congregar no templo. É isso, entenderam? Agora perceba, essa unidade de propósito resultava na vida da igreja em alegria. Agora, quem é que não participava dessa alegria? Quem não estava na unidade. Então é por isso que você vê pessoas que na caminhada cristã, elas têm uma vida meio cabisbaixa, meio tristonha, porque eu já disse, existem provações que nos deixam realmente abatido com as circunstâncias, com a situação, mas biblicamente falando, um crente triste é impossível. Não, porque mandamento, a alegria é um mandamento de Deus, tá? A Bíblia diz, alegrai-vos, regozijai. Isso é um mandamento de Deus. Então deixa eu falar para você, o cristão não pode ser triste. A tristeza quebra o mandamento que Deus ordenou, sejam alegres. Tá certo? Agora escute isso aqui, a palavra alegria que resultava na unidade deles, é a palavra agaliasis no grego. Olha o que significa, é uma extrema alegria, é uma explosão de alegria, é um júbilo excessivo, minha gente. Essa alegria não é apenas um sentimento interno de satisfação que eles viviam, mas uma alegria indizível, que não tem como explicar, não tem como traduzir essa alegria, que quase não cabe dentro do peito deles, do interior deles. É um grande gozo espiritual que eles estavam vivendo, que muitas vezes se manifesta como? Com brados de júbilo, com pulos de alegria ao Senhor. Então a igreja, quando você olhava para a igreja primitiva, você vê uma igreja sendo perseguida, você vê pessoas, muitas vezes os crentes sendo presos, você vê muitas vezes os crentes como Estevão morrendo. Quem olha para uma igreja dessa fala, essa igreja está abatida, essa igreja está amargurada, só sofrimento e luta. Olha como eles estão, pulando de alegria, pulando de alegria. Por quê? Porque é uma igreja que tem unidade de propósito. Essa alegria exuberante é muito bem expressa no Salmo 133. Uma aspiração. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, não é qualquer óleo, é o precioso, é o celestial.
que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola, ou seja, a orla das suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Olha o que diz o texto, porque ali aonde? Na unidade. Porque ali, na unidade do povo de Deus, na unidade da igreja, ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Por isso, vocês já me viram falar inúmeras vezes, eu dizendo aqui para vocês, e hoje eu descubro por quê. Eu falo, o meu maior prazer é estar reunido com os meus irmãos. Por quê? É bíblico, não existe maior alegria do que essa, porque você não pode verdadeiramente confundir as alegrias que a terra pode nos dar com a alegria celestial, que é algo do Espírito Santo. E essa unidade de propósito, o povo de Deus reunido, irmão, é gostoso demais, é lindo demais, porque aí vai fluindo a unção do Espírito, vai fluindo a vida abundante de Deus na nossa vida. E aí as pessoas vão sendo transformadas, as pessoas vão crescendo espiritualmente, as pessoas vão se parecendo cada vez mais com Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então eu digo, repito, na unidade do povo de Deus flui a bênção e a vida abundante da parte do Senhor. Então eu digo para você, coloque o seu prazer nisso. Coloque a unidade da igreja resulta em uma alegria exuberante, em uma alegria que não dá para traduzi-la, não dá para explicá-la, é uma alegria que não cabe no nosso peito, e por isso a gente aflora. É por isso que você vê que tem culto aqui, tem crente que pula, salta, levanta a mão, chora, coloca o rosto no chão. É uma alegria tremenda, irmão. É uma alegria gloriosa. Você tem certeza que já provaste desta alegria? Você tem convicção que esta alegria está dentro do teu peito aí? Corabachanarabagácia. Que coisa maravilhosa, Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tenha prazer na unidade da igreja. Não tenha uma caminhada, carreira solo. Ande em unidade de propósito. Porque em unidade de propósito, às vezes alguma situação te impede de estar no templo, mas não te impede de estar em unidade. Você pode não estar no templo por força maior, questão de saúde, outra coisa, mas em espírito você permanece. Aonde você está, você continua dando testemunho de Jesus. Você continua vivendo a vida de Cristo. O que você está fazendo? Unidade de propósito. E isso resulta em quê? Em alegria. As pessoas que encostarem perto de você vão ser alegres e cheias do Espírito. Porque você carrega a presença do Senhor. Agora o que ele diz, voltando ao versículo, então, sintais o mesmo. Esse sintais o mesmo aqui poderia ser traduzido assim: que vocês coloquem a mente na mesma coisa. A palavra sintais, essa palavra vai se repetir 10 vezes em Filipenses, e é a palavra fronel, que significa pensar em, ser intencional em, ter cuidado de, colocar a mente em, aqui é o significado, colocar a mente em, estar inclinado a algo. A alegria do apóstolo será completa se os irmãos colocarem a mente nas coisas de cima, nas coisas celestiais, nas coisas eternas, nas coisas de Deus. Então Paulo está dizendo: completem a minha alegria, faça com que eu viva a plenitude de alegria. E como vocês vão fazendo isso? Todos colocando a mente no céu, todos colocando a mente no céu e sendo inclinado às coisas de Deus. Então aqui, veja, colocar a mente nas coisas de cima, isto é, eles venham ter a mentalidade de Cristo. Aqui fala de unidade de propósito, como nós vamos bater na tecla, e qual que é a unidade de propósito? Revelada no verso 27, que ele mesmo falou: viver como cidadão do céu, de acordo com o evangelho de Cristo. Está vendo só que coisa tremenda, que coisa poderosa?
ter a mentalidade de Cristo, estar nessa unidade de propósito, é viver como cidadão do céu. Agora, analise, isso aqui é uma retórica, aí você responde para você e eu para mim também. A nossa fala, a nossa vida corresponde com a vida de Cristo? Aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, corresponde com a vida de Cristo? Se você está fazendo algo que não corresponde com a vida de Cristo, você não está na unidade. E aí, o que está acontecendo? Você não está trazendo alegria, você está trazendo tristeza. É por isso que onde você chega, você traz trevas para os lugares. Por isso que a tua casa, o ambiente vive pesado lá. Você está fora da unidade de propósito. Meu Deus. Veja isso aqui, que coisa linda. Então, eu repito, aqui fala da unidade de propósito, que é viver como cidadão do céu de acordo com o evangelho de Cristo, ou seja, a vida e obra de Cristo. E estar inclinados para as coisas de Deus. Paulo falou, se vocês tiverem a mente de Cristo, estar inclinados às coisas de Deus, minha alegria é exuberante. Eu vou transbordar de alegria, eu vou viver plenitude de alegria. Oh, irmão. Veja aí Romanos, essa palavra fronel aparece em Romanos 8,5. Leia comigo, 3, 2, 1. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A palavra que você veja, o João Ferreira de Almeida, ele traduziu fronel lá, sintam, e aqui inclinam-se. Por isso que eu dou o significado da palavra para vocês entenderem, que é o tradutor que escolhe a palavra que ele vai colocar de acordo com o contexto. Então olha só, olha o que o texto diz, que coisa tremenda isso aqui. Os que estão na carne colocam sua mente em coisas terrenas e passageiras, e se inclinam para o quê? Para a contenda, para a inveja, para a ambição egoísta, a pessoa vive só para si, não pensa em mais ninguém, e para coisas carnais que desagradam a Deus, tá certo? E aí é onde entra pessoas na prostituição. Olha só, quem é da carne hoje está na ficar, porque eles são inclinados a isso. Como que eles estariam no culto espiritual deles se eles estão inclinados à carne? Agora, por que você está aqui? Escute. Então, agora veja só, eu repito, os que estão na carne, ou seja, que colocam sua mente em coisas terrenas, passageiras, só vivem em função das coisas da terra, se inclinam para inveja, contenda, ambição egoísta e coisas carnais que desagradam a Deus, prostituição, jogos e assim por diante. E essas pessoas com essa inclinação na carne estão promovendo divisão e desonra ao nome do Senhor. Toda pessoa inclinada à carne, ela está dividindo. Por que na tua casa tem uma baderna lá? Você está no vício. Você está vivendo na carne, você está promovendo as obras da carne, contenda, desavença. E aí está acontecendo o quê? Uma divisão, ninguém consegue viver unido dentro desta casa. Porque você está inclinado para a carne. E aí as pessoas que estão inclinadas à carne, irmão, elas dividem e desagradam a Deus, porque em Romanos 8 diz, na carne ninguém pode agradar a Deus. Agora perceba só, agora o crente, você, dá glória a Deus se você está aqui. Agora o crente que vive de acordo com o Espírito Santo, veja, o crente que vive alinhado com a vontade do Espírito Santo, o crente que está aprumado na vontade do Espírito Santo, está com a mente no céu, inclinado para as coisas espirituais. Como por exemplo, você está inclinado ao quê? Inclinado a preservar a unidade da igreja. Por isso que você não desvia, por isso que você não entra num caminho tortuoso, porque você está preservando a unidade de propósito. Você permanece, veja só, você é inclinado no Espírito, você permanece firme no caminho de Deus, você vive para glorificar a Cristo, prega o Evangelho, está em comunhão com os irmãos, vive uma vida santa. Onde está a tua mente? Onde está inclinada as suas disposições? Se
uma pessoa, escute, eu tenho que aproveitar o momento, o contexto e aplicar a palavra. Se uma pessoa, veja, a pessoa, você sabe que na nossa cidade aqui de Assis tem um tal de rodeio aí que chama ficar. Essas pessoas que vão nesse ambiente mundano, música mundana, bebida, drogaiada e tudo que envolve essas coisas, se alguma pessoa sente algum desejo de passar perto desse lugar, significa que ele tem inclinação carnal. Agora, a pessoa que é inclinada para o Espírito, ele tem a mente no Espírito, a sua disposição vai ser pelas coisas espirituais. É por isso que ele não troca um culto por qualquer coisa que seja. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. De fato e verdade, quantos têm prazer de estar aqui inclinado a ouvir a santa palavra de Deus? Eleva para a séria. Eu vou dar 30 segundos só para o crente inclinado ao Espírito adorar a presença de Deus. Deixa eu ver quem vai adorar. Labai que oner, que lá, tem gente adorando. Tem gente que não está na carne, não, ele está no Espírito. Quem está no Espírito conecta rápido. Quem está no Espírito sente a fluência da sua presença. Camobi de que é fácil, yeah. Amando o plobe nesse ederebasúbria. Os que são do Espírito, os que têm a mente, colocaram a sua mente no céu, na unidade da igreja. Oh, glória a Deus. A disposição dele, a inclinação dele são para as coisas espirituais. Vamos lá, a parte B do versículo. Então, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, ou pensais o mesmo, ou conforme já disse, que vocês coloquem a mente na mesma coisa. Olha lá, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Essa palavra sentindo é de novo a tradução da palavra fronel. Você vê que é uma ênfase de Paulo lutando pela unidade da igreja. Que coisa tremenda. Ele falou, eu quero viver essa plenitude. Ah, irmão. E eu creio que Deus tem isso para esta igreja aqui também. Aleluia. Isso aqui veio agora. Levante a sua mão direita e diga bem forte, mas diga com força. Diga, Deus me chamou para viver esta unidade de propósito em Cristo. Quem crê já dá um grito de glória a Deus. Então vamos lá. Tendo o mesmo amor, essa é a palavra tendo, erro, né? Tem um sentido de agarrar. Então agarre o amor de Deus, irmão. Agarre e não solte nunca mais. A palavra amor aí, meus amados, veja, tendo o mesmo amor, é a palavra agape. Eu vou traduzir, dar o significado aqui de uma maneira muito simplificada. É cuidado amoroso. Agape significa cuidado amoroso, de forma muito simplificada. Expressa afeto mútuo e preocupação, cuidado uns pelos outros. Escute isso, o consolo de amor que eles experimentaram de Deus e o amor deles e de Paulo uns pelos outros. Veja, os filipenses amavam a Paulo e Paulo amava os filipenses. Agora esse amor deve ser compartilhado da mesma forma entre os filipenses, entre os irmãos ali na igreja. Escute isso aqui, dobre sua atenção. O amor não estava em falta naquela igreja, porque em Filipenses capítulo 1, versículo 9, Paulo falou, eu oro para que o amor de vocês aumente. Espera lá, eu só preciso orar para aumentar aquilo que já existe. Então esta igreja tinha amor, não faltava amor. O perigo aqui que Paulo identifica era que esse amor fosse corroído por desavença entre os irmãos. E aí depois ele vai trabalhar, muito para frente ainda nós vamos ver, lá com Evódia e Sintique, tá certo? Que estavam numa desavença, por isso que ele está trabalhando essa palavra aqui, tá certo? Aleluia. Agora escute, eles encherão o apóstolo com a plenitude de alegria, quando voltarem a amar totalmente uns aos outros. Então Paulo falou, completa,
me enche desta alegria, me faz andar na plenitude da alegria. Como? Na unidade da igreja. Coloque a mente todos numa mesma coisa, ou seja, no céu, em Cristo. E o que mais? E tenham um amor, o mesmo amor com que você foi amado pelo Pai, que você ama o Pai. O mesmo amor que nós temos, vocês têm por mim, pastor e ovelha, né? Vocês têm por mim, eu tenho por vocês. Vocês aí também, todos têm o mesmo amor. Agarre esse amor, abrace esse amor, porque esse amor traz plenitude de alegria. Vamos lá, esse texto é fantástico. Eu vou dar só uma breve palavra. Falhou aí? Oh, meu amado, não faz isso comigo, pelo amor de Jesus. Mas eu vou ler o texto. Abra aí João, capítulo de número 15. Capítulo 15, eu faço questão que vocês abram aí. Versículo 10 ao 13. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Perceba, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Olha o que Jesus declara, dobre atenção: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vocês, e a vossa alegria seja o que, gente? Completa, alegria plena. Oh, não aceita nada menos do que isso, não. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a vida. Então agora escute isso aqui, pelo amor de Deus. Olha o que esse texto quer dizer para nós. Permanecer é estar enraizado e viver no amor do Senhor. Qual que é o amor de Deus? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, foi generoso, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, um amor sacrificial. Ele se doou. Veja, esse amor, Marcos 10,45, eu não vim para ser servido, eu vim para servir da minha vida. Veja, esse amor, João 4,34, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então permanecer no amor do Senhor é estar enraizado nesse amor que faz com que você tenha uma vida benegada, que faz com que você tenha uma vida altruísta, uma vida generosa, uma vida doadora. Então veja, permanecer é estar enraizado e viver no amor do nosso Deus. Aí guardar, como ele falou, né? Guardar os mandamentos é obedecer à vontade de Deus, estando enraizado neste profundo amor de Deus. Assim a alegria de Cristo permanece e nos enche até a plenitude. Agora vem a pergunta: e qual é o mandamento que guardamos nesse contexto, que nos enche dessa plenitude de alegria? Qual é o mandamento que Jesus falou? Se vocês guardarem, vocês permanecerem nesse amor, vocês obedecerem o mandamento do Pai, vocês vão ter a minha alegria completa. Qual é o mandamento? Amai uns aos outros. Como? No padrão que eu vos amei. Qual é o padrão que Cristo nos amou? Eu já falei. Ele serviu, ele deu a vida. Foi um amor sacrificial. Agora eu vou falar algo aqui para vocês que eu acho assim muito fantástico. Paulo está dizendo que esse amor de uns para com os outros dos irmãos, que é o mandamento do Pai, que ele falou: se vocês guardarem esse mandamento do Pai, vocês vão ter plenitude de alegria. Ele está falando: vocês vão me encher dessa plenitude de alegria. É claro que a igreja vai desfrutar disso também. E qual é o amor? O amor aqui que Jesus está falando. Esse é o mandamento, no caso. Guarde esse mandamento. Qual é o mandamento? Amem uns aos outros. E o que eu disse? Qual é o significado da palavra? Amar é cuidado amoroso. Eu já disse, o amor bíblico não é sentimento. O amor bíblico, ele é demonstrado por palavras e por obras. Escute,
1 João 3, 16 ao 18, João disse assim, ó, escute isso aqui. Jesus, através de João, no caso, declarou essa verdade. E o que ele declarou? Assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida, conforme eu já falei, de dar a sua vida pelos seus amigos. Aí Jesus falou, assim, olha o que está escrito, João declara, este é o amor de Deus, assim como Ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Perceba, assim como Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aí ele diz, se você tem bens, se você tem recursos, e vê o seu irmão em necessidade, e você travar o seu coração, aí João diz, como pode estar nele o amor de Deus? Aí João diz, não amemo-nos de palavra, de língua, mas amemos em palavras, obras em verdade. Então perceba só que coisa tremenda, quando você cumpre esse mandamento de dar a sua vida, como Cristo deu em favor dos seus irmãos, a divisão acontece quando a nossa vida e a nossa fala distorcem o Evangelho, a vida de Cristo. Quando é que a igreja passa a viver divisão? Quando é que não há mais unidade de propósito? Quando a minha vida e quando aquilo que eu falo já não estão mais de acordo com o Evangelho. Agora, veja só, o que eu estou vivendo está de acordo com o que Jesus viveu? Está de acordo com a palavra de Deus? Isso vai me levar ao quê? A falar a mesma coisa, a falar a mesma linguagem. Agora, quando a minha vida não se enquadra na palavra, não se enquadra no Evangelho, isso vai causar o que na igreja? Divisão. Por exemplo, o que é o padrão do Evangelho? Verdade. Então, o que é falar a mesma coisa? Todos têm que falar a verdade. Se alguém entre nós começar a falar mentira, o que vai acontecer na igreja? Divisão. Então, você está entendendo? Por exemplo, uma pessoa é honesta e é boa pagadora. Isso é o quê? É a palavra, isso é o Evangelho. Então, todos vamos viver assim, vamos dizer assim. Mas se alguém entre nós aqui não é bom pagador, se alguém entre nós aqui dá calote e rasteira nos outros, o que está causando na igreja? Divisão. Aleluia. Você está entendendo o que é unidade? Para muita gente acha que unidade é ficar de mão dada. Isso não é unidade não, filho. É unidade de propósito que a Bíblia está nos chamando. E é isso que traz alegria. Ah, vocês parecem que já foram embora, hein? Olha o que diz: sejais unidos em um mesmo sentido, ou seja, uma mesma mente, em um mesmo parecer, em uma mesma opinião. Vou repetir, Paulo está dizendo: sejais unidos em um mesmo sentido, uma mesma mente, em um mesmo parecer, ou seja, uma mesma opinião. Somente seremos unânimes se pensarmos como Cristo pensa. E como Cristo pensa? De acordo com a sua palavra. Encaixa a sua vida na palavra. Tenha a sua vida moldada nesta palavra. E passe a pensar como Cristo pensa. E agora veja que coisa linda, maravilhosa. Oh meu Deus. Então nós seremos unânimes se pensarmos de acordo com a palavra, de acordo com como Cristo pensa. E a nossa opinião sobre Jesus for a mesma. Qual é a sua opinião sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Agora escute, Mateus, só para você entender, 16, do 13 ao 16. Jesus falou assim, ó: o que os homens dizem que eu sou? Qual é a opinião dos homens em relação à minha pessoa? Ah, uns dizem que o senhor é João Batista, um diz que o senhor é Jeremias, um diz que o senhor é Elias. Veja se os judeus conseguiam estar unidos com os discípulos, unido com Cristo. Por quê? Porque tinha uma opinião distorcida a respeito de Jesus. Agora veja, Jesus falou: e vocês, o que vocês pensam? Qual é a opinião de vocês a meu respeito? Aí Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é a sua opinião sobre Cristo? Ele é o teu único e verdadeiro Deus? Na prática ou na teoria? Na teoria, não, Jesus é meu único e suficiente Deus.
mas colocou dinheiro acima de Deus, colocou amizades acima de Deus, colocou negócios acima de Deus, você não tem a mesma opinião. Está causando divisão no meio da igreja. Qual é a sua opinião sobre Jesus? O que Jesus é para você? Porque quando Jesus pergunta, olha só, o que eu penso sobre alguém determina como eu me relaciono com ela. Vou repetir. O que eu penso sobre alguém determina a forma como eu vou me relacionar com ela. Veja só, qual que era o pensamento dos judeus, dos religiosos da época? Ele é apenas um profeta. Aí Jesus está diante de Herodes. E o que Herodes queria que Jesus fizesse? Algum sinal. Como Jesus não fez nenhum sinal, o que Herodes fez com Jesus? Colocou uma veste colorida e mandou ele embora. Por quê? Porque você é... Quem que é profeta? Você só pode ser considerado profeta se você faz algo. Quando Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, ele falou, agora sei que você é de Deus, agora sei que você é homem de Deus. Profeta só é profeta quando ele faz, meu filho. Então, olha só, agora entende porque quando Jesus estava na cruz, o que eles disseram? Desce da cruz e acreditaremos em ti. A forma como eu penso sobre alguém determina o relacionamento que eu terei com ela. Agora, o que Pedro, o que os outros discípulos falavam? Tu és o Filho de Deus. Ou seja, tá bom, estamos contigo, as coisas não estão muito bom, vamos permanecer contigo. Porque não servimos ao Senhor pelo que fazes, servimos por aquilo que és. Tu és o pão da vida, a luz do mundo. Tu és o nosso Deus, Salvador. Tem gente aqui que a opinião dele sobre Jesus é só opinião, Jesus é o meu profeta. E aí o dia que Jesus não faz o que ele está querendo, aí ele pega e deixa Jesus lá na cruz e fala, esse aí não é o que eu quero não. Qual é a sua opinião sobre Jesus? Quem que Jesus é para você? Aleluia. Quem tem certeza que Ele é o teu Senhor, teu Senhor, o teu Salvador, o teu amigo, o teu ajudador, o teu pastor, adore a presença desse Jesus maravilhoso. Vamos concluir a mensagem. Parte final aí do versículo de número 2. Eu vou ler todo o texto. Completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, ou seja, coloquem todos a mente numa mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, ou seja, unidos de alma. Olha lá, sentindo uma mesma coisa. Que coisa fantástica! Que coisa fantástica! A palavra sentindo, conforme já falei, eu repito, eu já dei o significado dela, mas eu repito, para inculcar o significado aí no seu coração. É phronel no grego. Significa pensar em, ser intencional em, ter o cuidado de, colocar a mente em, estar inclinado a. Então Paulo enfatiza, ressalta que a unidade da igreja, isto é, todos com o objetivo central do Evangelho de Cristo, e o amor uns pelos outros é o que completa de alegria. É isso que completa de alegria, todos vivendo como cidadão do céu, todos direcionando a sua vida a Cristo, todos centrando Cristo na sua vida, todos vivendo para a glória de Jesus. Que unidade maravilhosa! Agora veja, um está lutando pelas almas, um está lutando para Deus ser glorificado, o outro está lutando simplesmente, esse é o objetivo de vida dele, só por coisas terrenas. Ele dorme e acorda todos os dias lutando pelas coisas terrenas. Então o objetivo dele não é a unidade de propósito, o objetivo dele é coisa da terra. As coisas de Deus ele sempre deixa para segundo plano. Agora quem está na unidade de propósito, centraliza Cristo e Deus acrescenta as outras coisas. Eu não dou tempo para Deus quando me sobra tempo. Deus é minha prioridade. Ok? É o que temos batido na tecla há um bom tempo. Mas é questão de ênfase. Agora você entende que a unidade, hoje é estudo bíblico. Agora veja, eu não sei, claro que não sei. A igreja está repleta, glória a Deus por isso. Mas aqui ainda, claro que não estão todos os membros aqui. Mas se todos estivessem em unidade de propósito, você acha que hoje estaria alguém em outro lugar a não ser na presença, aproveitando esse feriado para desfrutar da comunhão com Deus?
Agora, o que algumas pessoas não estão? Agora a questão é essa: o que o faz com que essa pessoa não esteja? Aí a gente tem que pensar a respeito disso aí, tá certo? Casos e casos, amém, meus irmãos? Agora escute isso aqui. Romanos 15, capítulo 15, versículos 5 e 6. Abre aí e a gente encerra aqui agora. Vocês estão aqui ainda? Diga amém. Amém. Oh, glória a Jesus. Diz assim o texto sagrado. Romanos, eu faço questão que vocês abram aí o texto. 15, capítulo 15, versículos 5 e 6. Você que não está acostumado muito a abrir a Bíblia, né? Só no telão, hoje pegou aí, né? Vai lá. Olha o que está escrito, vamos lá. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. Sentimento aqui é fronel, ou seja, a mesma mente. Então o Deus de paciência e consolação vos conceda a mesma mente. Olha lá, uns para com os outros segundo Cristo Jesus. Ou seja, olha só o que o Senhor está nos ensinando. E versículo 6 é o completo. Para que concordes unanimamente, a uma boca glorifiqueis a Deus, a uma só voz glorifiqueis a Deus. A unidade de propósito serve para quê? Para glorificar a Deus. A unidade de propósito da igreja, que Paulo diz, é isso que completa a minha alegria, glorifica o Deus dos céus. Ou seja, Deus nos dá a mente de acordo com a mente de Cristo, para vivermos como Cristo, pensarmos como Cristo, ter a mentalidade de Cristo, para que haja unidade de propósito, e a igreja, como uma só voz, glorifique ao Deus dos céus. A tua vida, os teus sentimentos, a tua caminhada vai ser para glorificar ao Deus dos céus, porque Deus te chamou para esta unidade de propósito, Deus te chamou para ter esse amor mútuo. Para quê? Porque nesta unidade Deus será glorificado nesta igreja. Deus será glorificado nesta igreja. Ora mande como nascia, terabacandere baixande como anai. Se alguns entraves têm surgido na sua vida, alguns impedimentos têm surgido sobre nós, a ponto de em algumas áreas nós estamos falhando, nós estamos escorregando, nós não estamos cumprindo do jeito que Deus quer. Há uma graça sendo derramada aqui sobre nós. Quando o mundo olhar para você, olhar para mim, eles não vão ver diferença, porque o mesmo Cristo que você serve é o mesmo Cristo que eu sirvo, o mesmo Cristo que eu sirvo é o mesmo Cristo que você vive. Eles não vão ver ódio em você, vão ver amor. Eles não vão ver raiz de amargura em você, eles vão ver bondade. Eles não vão ver ruindade, eles vão ver a graça. Unidade de propósito. Completem a minha alegria. Vocês não experimentaram a consolação, o conforto, o encorajamento em Cristo? Vocês não experimentaram a consolação do amor de Deus? Vocês não experimentaram a comunhão, a parceria do Espírito Santo? Não há entre vocês ternas e compaixões, afetos? Então completem o meu gozo. Completem a minha alegria. Coloquem todos a mente em uma só coisa. Coloque a tua cabeça no céu, coloque a tua cabeça em Cristo. Tenha a mente de Cristo. Cuide. Eu sempre digo isso. Na verdade faz um tempo. Antigamente você via o amor entre os irmãos. Não que não tenha, tá? Mas eu creio que nós podemos melhorar, sim ou não? Sempre podemos melhorar. Você vê um tempo atrás, era muito fácil. Um irmão, ele via o outro, que você vê, aquele irmão que leva uma vida mais dura em alguma área da vida. Você ia lá, aquela pessoa não precisava ninguém falar nada. Ele ia lá, vai lá na loja, comprava uma roupa, mandava um mantimento, dava um dinheiro na mão da pessoa. Ninguém precisava falar nada, ele ia lá, se dispunha para orar, colocava a mão, estou aqui do seu lado.
Isso é o amor cristão. Esse é o amor que traz plenitude de alegria. Aleluia, glória a Deus. Que verdadeiramente o Espírito Santo nos dê graça de sair da teoria e viver essa prática. Louvado seja Deus. Que aquela unção que a igreja primitiva vivia, e que isso deve ser o normal da igreja, ok? Eram todos unânimes, perseveravam unânimes e viviam com alegria. Alegria do Senhor tomando conta da vida dos irmãos. Agora fala a verdade, é ou não é diferente viver na plenitude da alegria? Fala a verdade, quando você chega, eu estou falando aqui repetindo, porque tem alguém que ainda não entendeu o teor da mensagem. Quando você chega e cuida de alguém com amor, você está vendo alguém em necessidade, você está vendo o teu irmão, você cuida dele com amor, o que você vai encher ele? De plenitude, de alegria. Você vai levar ele a viver a plenitude. Vou dar um exemplo aqui de semana passada. Eu vivi essa palavra semana passada. Devido ao meu aniversário, eu até pensei, né? Podia fazer mais de uma vez, né? No ano, né? Eu fui coberto, eu fui banhado de amor, meu lindo. Fui banhado. Mas assim, eu fui tomado do cuidado amoroso dos meus irmãos, de vocês, eu estou falando. Eu fui banhado do cuidado amoroso de vocês. Uma mensagem, eu chorei com várias mensagens que me mandaram. E eu não estou falando nem na questão de presente, que foi muito bom, glória a Deus. Me deram presente, tiraram uma oferta tremenda para mim, ok? Irmão, mas eu estou dizendo, foi um dia assim muito diferente. Minha esposa falou, olha, Deus bradou na sua vida. Ela sentiu junto comigo que Deus cuidou assim. Agora, e eu fico pensando, falei, meu Deus, é isso que nós devemos fazer diariamente uns pelos outros. Esse cuidado amoroso. Irmão, vocês me fizeram eu viver um dia de plenitude, de alegria, irmão. Porque eu vi o amor cristão de vocês, eu vi o quanto que vocês me amaram, vocês expressaram o caráter de Deus, o amor de Deus. Oh, meu Deus! E aí eu fui tomado daquela plenitude de alegria. Eu até falei para minha esposa, ainda estou no aniversário ainda, hein? Ela falou, não, já acabou também agora, né? Até ela me tratou com porção dobrada. Foi, nem conto nada para vocês. Foi. Ela já me trata, mas vixe, eu estou regozijando, irmão. Oh, irmão. Encaixou o testemunho aqui, amém? É na palavra, Deus nos faz viver a palavra. Então é isso. Então eu estou dizendo, façamos isso, ok? Agora, já pensou você mandar uma palavra para alguém dizendo o quanto ela é importante? Não é porque é o aniversário dela, não. É porque você está expressando o amor de Deus mesmo. Você mandar, às vezes, quantas vezes eu recebi, vocês recebem também. Outro dia estava lá, estava um perrengue tremendo. Foi esses moços aqui, pastores, os obreiros, estavam no monte. 2 pegaram e mandaram oração, clamando por mim, pela minha casa. Eu e minha esposa ouvimos lá, meu Deus, foi uma bênção tão grande para nós. Oh, louvado seja Deus. Eu estou falando em nome de Jesus. Quantos creem nessa plenitude? Que nós podemos viver essa plenitude. Coloque essa palavra no seu coração. Coloque essa palavra. Hoje saia daqui dizendo, eu vou encher os meus familiares de plenitude, de alegria. Seja você, mulher, saia daqui hoje e diga, eu vou matar o meu marido de amor. Eita. Ô varão, para de ser pão duro, cuida direito dessa mulher, pelo amor de Deus. Ô pais, apoie os filhos, investe nos filhos. Ô filhos, para de dar trabalho. Enche os seus pais de plenitude e de alegria. Enche, completa a minha alegria. Você já não tem a alegria da salvação? Você tem.
Você já não tem vivido muitas alegrias que Deus tem te proporcionado? Tem, mas Deus vai completar essa alegria. Quantos creem nisso? Deus vai completar. E como vai completar? É aqui, na unidade de propósito da igreja. A sua luta não é a sua luta, é nossa luta. Nós vamos guerrear junto com você até Deus dar vitória para você. Essa porta fechada não é uma porta fechada só sua. A igreja vai entrar em batalha e nós vamos guerrear por você. Unidade e propósito. E eu vou encerrar. E eu encerro dizendo: em um mundo cheio de aflições e tristezas, sejamos unidos em propósito, isto é, tendo a mente de Cristo, vivemos como cidadão dos céus, pregando o evangelho, vivendo para a glória de Deus, e o mesmo amor uns pelos outros, para que as pessoas sejam cheias da plenitude e da alegria do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Abre as suas mãos. Pai, a tua palavra foi pregada e eu te glorifico por ela. Esta palavra só pode ter o efeito se o Senhor colocar as tuas mãos e operar na tua unção, Espírito Santo. Que na onde nós estamos errando, porque todos aqui têm alguma área que está errando e precisa alcançar, ó Deus, essa graça do Senhor para viver como o Senhor quer. Então eu peço graça da parte do Senhor. Nós que experimentamos as virtudes, as glórias espirituais, essas experiências divinas com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, meu Deus, que nós possamos ser instrumento, ó Deus, para completar a alegria de pessoas, que pessoas venham viver essa alegria exuberante, indizível, sentindo verdadeiramente esse propósito glorioso da manifestação da vida de Cristo, ter a mente de Cristo, porque da forma como eu penso é que eu vou viver, que eu vou agir. Então ter a mente de Cristo é viver como Cristo viveu. Então no nome de Jesus, capacita esta igreja para viver nessa unidade de propósito, capacita, meu Deus, e que possamos de forma prática manifestar o amor uns pelos outros, em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus eterno, em nome do Senhor, e que possamos estar unidos com uma só voz, para que o teu nome seja glorificado. Levanta este povo, levanta esta igreja, para que glorifique o teu nome. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvem ao Senhor.